Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem, mais especificamente temas, né? Essa coisa que todo mundo quer saber, o que vai cair, o que vai cair. A gente já avisa que a gente não tem certeza, galera. A gente faz aqui uma abordagem, né? Um recorte dos possíveis temas e, dentro desses temas, possíveis recortes, né? Possíveis formas que o Enem pode te cobrar isso, e sempre mostrando um jeito de você começar um texto, né, de um jeito e do outro, né, porque o Enem sempre quer essa coisa, né, você se divida ali entre uma opinião e outra. Então, né, aqui nós vamos falar hoje sobre discurso de ódio nas redes sociais, né, um tema bastante atual, um tema com o qual todo mundo que tem uma rede social tem acesso, né, se você tem um Facebook, você tem acesso a essa realidade, né? Comentários, posts, milhares de coisas que infelizmente acontecem, né, nas redes sociais. E, né, como o Enem pode te cobrar isso? Vamos entender, ok? Discurso de ódio nas redes sociais. O espaço ilimitado que as redes sociais possibilitam aos seus usuários e às suas opiniões, somado à certeza da impunidade, faz com que pessoas mal intencionadas sintam-se livres e blindadas para dizerem o que quer que lhes venha à mente, né? Bom, então a rede social, gente, ela trouxe essa arena, né? Esse espaço livre para que as pessoas pudessem escrever o que elas bem entendessem. Só que, né, a gente tem que sempre pensar o que pode ser escrito, né? Tem coisas que são inaceitáveis. Se você está estimulando o ódio por determinada pessoa, por determinada etnia, por determinado sexo, por determinada orientação sexual, né? Então isso daí já passa a ser uma coisa muito grave, né? Porque já é uma manifestação de preconceito, ou de homofobia, ou de racismo, ou de misoginia, né? E isso são coisas que a gente sabe que não são aceitas, né? Não, nem precisam ser, a gente quer mais é que essas coisas tenham fim. E daí, né, a gente fica pensando, pô, como o Enem vai cobrar isso, né? Não tem como o Enem te perguntar se você é a favor do discurso de ódio. Quem é que afinal que é a favor, né? Só as pessoas que fazem esse tipo de discurso, esse tipo de post nas redes sociais. De mais a mais, ninguém é a favor disso, né? Tô certa? Bom, espero que sim. Então a gente pensou aqui, né, em trazer esse tema de que maneira, né, de que forma seria mais verossímil o Enem te cobrar isso. Então, bom, vem com a gente que a gente vai te mostrar, olha. A arena do Facebook, entre outros, deu voz e visibilidade aos preconceitos mais recônditos ainda existentes em nossa sociedade. Nos discursos de ódio publicados impunemente nas redes sociais, ecoam o racismo, a misoginia e a homofobia, né? E aí, olha, esse fato super atual surgiu e para mim fica claro que o Enem pode te cobrar dessa maneira, olha. A Alemanha, preocupada com o teor das publicações feitas no país, promete processar o Facebook e as demais redes sociais que tardarem em excluir o conteúdo impróprio e que se recusarem a revelar a identidade do autor. A multa pode chegar a 50 milhões de euros. Gente, não é todo país que tem, né, esse dinheiro que a Alemanha, poxa, a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Um dos países mais ricos. A Alemanha pode fazer esse tipo de investimento, né? Tipo, cobrar uma multa, né? Na verdade, assim, né? Ela não tem que pagar nada. Se ela ganhar, ela que tem que receber. Mas a questão é um tipo de ação, né, que aqui no Brasil eu não sei até que ponto isso seria possível, né, uma ação dessa. Mas entretanto, né, é um tema que tem uma possibilidade do Enem cobrar isso de você ter que saber, obviamente, que essa lei
parece que tá em vigor já, ou vai entrar em vigor em breve, né? Então a Alemanha, ela promete, né, toda vez que ela vir algum discurso de ódio publicado dentro do país, né, e isso a Alemanha também tá integrando aí, com certeza, né, discurso de homofobia, de racismo, misoginia, né, fora os discursos que não tem muito a ver com a nossa realidade, mas discursos que neguem o Holocausto, né, que foi a dizimação dos judeus, né, em território alemão, né, pelo Hitler. Então, as pessoas que negarem esse fato na internet também podem ser processadas. Mas no caso, a Alemanha quer processar especificamente, gente, a rede social. Por quê? Muitas vezes, né, o discurso de ódio, esses crimes digitais que acontecem, não só discurso de ódio, né, aquela pessoa que decide compartilhar a foto de alguém, né, uma foto privada, e coisas do tipo, né? Muito tempo demora até o Facebook e essas outras redes sociais darem um parecer, né? Porque eles têm o poder de descobrir, por exemplo, da onde veio a postagem. Só que eles se recusam a entrar nessa ação, né? Se envolver com isso. E mais, eles recusam em apagar, né? Você pode denunciar quantas vezes, gente? Né? Isso aí já pode ter acontecido com algum de vocês. Você denuncia uma publicação por racismo, uma publicação por pedofilia, né? Tem diversas publicações do teor mais absurdo, né? Você denuncia, eles não excluem, né? E aí o que a Alemanha decidiu? Não, então a gente não vai mais tolerar isso. Se eles não vão excluir, eles vão ser multados. Então toda vez que uma coisa dessas acontecer e o Facebook tentar se resguardar, não excluir a publicação e não punir, né, não apontar a identidade do culpado, né, ele pode sofrer uma multa, né, de até 50 milhões de euros, tá? Vamos lá. Então essa notícia saiu, olha, 5 de abril, é muito recente, tá? 2017, então olha esse tema piscando para você aí, então fica ligado nisso, tá? A Alemanha planeja processar redes sociais por discurso de ódio. A questão ganhou mais urgência no país devido à preocupação com a difusão de notícias falsas e conteúdo racista nas redes sociais. Então, né, a Alemanha é preocupada em sanar esses problemas, né? Ela decidiu tomar essa ação, né? Cobrar uma indenização. Berlim, né? O governo da Alemanha, né, isso daqui saiu na Exame, tá? A revista Exame, 5 de abril de 2017. O governo da Alemanha aprovou um plano nesta quarta-feira para processar redes sociais como o Facebook em até 50 milhões de euros, caso não removam rapidamente mensagens de ódio publicadas por usuários, e para forçá-las a revelar a identidade dos autores das publicações. Então, gente, a Alemanha não quer conversas, vai ter que revelar quem é, não adianta ficar passando a mão na cabeça de quem divulga esse tipo de conteúdo, né? Aí aqui, olha, deveria haver tão pouca tolerância para criminosos, agitadores em redes sociais como há nas ruas, disse o ministro da Justiça, Heiko Maas, em comunicado, acrescentando que ele fará pressão para levar as regras semelhantes para toda a Europa. E olha, ele quer espalhar isso na Europa inteira, né? A Alemanha já tem uma das leis mais rígidas para discurso de ódio, incluindo difamação, incitação pública para cometer crimes e ameaças de violência, resultado em sentenças de prisão por negação do Holocausto ou incitação a ódio contra as minorias, né? Então, gente, a Alemanha tem toda uma questão histórica, né, de opressão de minorias, os judeus, né, o Holocausto, né? Então eles aprenderam com a experiência deles, né, que isso é uma coisa inadmissível. Enquanto aqui a gente continua admitindo esse tipo de, né, por exemplo, com os negros, né, o racismo, né, ainda está muito propagado na rede social e ninguém faz absolutamente nada, né, sendo que também
os escravos, né, aqui no Brasil sofreram algo tão brutal, né, ou quase tão brutal quanto o Holocausto. Para mim, tão brutal quanto. Mas enfim. Redes sociais validam o ódio das pessoas, diz psicanalista, né? Então, ó, saiu 10 de janeiro de 2017, bem recente, né? Um estudo de uma psicanalista mostrando que o ódio, né, ele tá tão ali insuflado por aquelas agitações, né, discussões, etc., que isso valida o ódio, né? Tipo assim, não, eu odeio aquela pessoa, e você lê ali gente que concorda com o seu ponto de vista, e isso valida, né? Isso, realmente eu tô certa se a outra pessoa pensa dessa forma, né? Enfim. Olha, sociologia. Na literatura, Rio, né? Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda, a iniciativa da agência Nova SB, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Tupiniquim é a gente, tá, gente? Tudo que é brasileiro é tupiniquim. Cadê? Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Olha, gente, isso é muito absurdo, isso é muito gritante, né? Chega a dar... eu fico muito triste. Então, olha só, né? Então, aí, entre racismo, homofobia e posicionamento político, né? 84% das menções nessas redes, olha só quantas menções foram, gente. Quase 400 mil, né? 84% tinham abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então, o Facebook e as redes sociais apenas estão dando voz, né, infelizmente, a preconceitos que estavam guardados aí no interior das pessoas, porque eles sempre existiram, né? Eles só estavam guardados e não eram... as pessoas não tinham coragem de dizer. Mas essa questão de você estar atrás de uma tela, né, de você ser apenas um número de IP, né, alguém que talvez ninguém nunca chegue a você, talvez o Facebook não dê o seu nome, né, e as suas informações, né? Então isso, as pessoas acreditam numa impunidade muito certa, né, de que não tem problema, de que eu posso falar isso aqui mesmo e tá tudo bem, eu tenho esse direito, e isso envolve a liberdade de expressão também, né? As pessoas acham que elas podem falar o que elas bem entenderem, mesmo que isso seja completamente ofensivo, né? E no caso do racismo, crime. No caso da homofobia, ainda não, mas um dia será crime também, eu espero, né? Misoginia também, um dia será crime. Bom, como o Enem pode te perguntar isso, gente? Eu até formulei uma perguntinha aqui, né? Você acredita que atitudes como as da Alemanha sejam a solução para o problema do discurso de ódio nas redes sociais? Na sua opinião, quais outras alternativas poderiam ser aplicadas ao caso, né? Então, um jeito que, pensando aí como o Enem poderia te cobrar essa questão, né? Então, pensar nessa alternativa da Alemanha, né? Nessa alternativa mais, né? Essa cobrança de um posicionamento das redes sociais, né? Com ameaça sob ameaça de uma indenização bilionária, né? Milionária, uma indenização enorme, né? Esse seria para você uma boa alternativa aqui para o país, uma boa alternativa de modo geral,
Se não, né, na sua opinião, quais outras alternativas poderiam ser aplicadas ao caso? Né? Então vamos pensar, né, texto, você aí em casa, né, eu vou te mostrar as minhas introduções, mas você em casa desenvolva o texto, tá? É importante que você assista essas aulas temáticas aqui e que você vá se munir de mais, né, conteúdo, que você pesquise um pouco mais, né? Eu sempre coloco as fontes das matérias aqui, que aí você pode procurar em casa, ler a matéria completa. A gente não tem como trazer, né, completo, por causa do tempo. Mas é importante que você não fique apenas nisso aqui, tá? É bom praticar em casa, porque redação, gente, não é só a gente ouvir ao professor em sala de aula, é prática, é escrita, tá bom? Então, bem, vamos pensar, desenvolver duas formas esse tema, né? De acordo com a Alemanha, se você acredita que a forma de resolver da Alemanha, o melhor jeito de resolver o problema dos crimes de ódio, né? Dos discursos de ódio na internet, nas redes sociais, bom, como você poderia escrever? O discurso de ódio difundido diariamente nas redes sociais, no Brasil e em todo o mundo, realça a ineficiência das autoridades perante os chamados crimes digitais. Além disso, a frouxidão com que os administradores de redes como Facebook lidam com o tema facilita a impunidade. A impunidade dos que se escondem detrás das telas. Pensando nisso, a Alemanha decidiu multar as redes que fizerem vistas grossas às publicações deste tipo, né? Então, olha, introduzi, mostrei, né, que isso acontece no Brasil e em todo o mundo, né? O ódio realça a ineficiência das autoridades, né? A gente está falando de um outro problema aqui do Brasil que você pode, inclusive, fazer um parágrafo só falando sobre isso, do desenvolvimento, né? Então, crimes digitais, a ineficiência das autoridades, né? Você pode falar de outros crimes, você pode falar, né, pesquisar e falar sobre algum outro crime digital que você saiba, tipo aqueles que divulgam fotos das pessoas, por exemplo, podem ser usados aqui, né? Que aconteceu lá com a Carolina Dickmann, por exemplo, o cara foi formatar o computador dela, roubou as fotos dela, fotos íntimas, e publicou, né? E aí, até tem uma lei hoje em dia com o nome dela, mas isso acontecia muito e muita gente ficou impune, tá? Tem gente que você não consegue tirar completamente o conteúdo da internet, nada garante que você consegue. Então, essa coisa muito recente, né, das redes sociais, essa coisa, esse assédio todo desse mundo virtual, social, né? Isso é muito novo para a polícia, né? As pessoas ainda não têm, né, muito expertise, muita sabedoria nesse quesito de como resolver crimes digitais. Então você pode falar, por exemplo, um parágrafo falando sobre isso, a ineficiência das autoridades perante os crimes digitais, né? Pode falar falando da frouxidão, né, de algum outro caso, né? Por exemplo, isso que eu falei, você faz denúncias de páginas que tem conteúdo impróprio, né, como pedofilia, como racismo, e o Facebook simplesmente ele se recusa a excluir publicação, ele se recusa a fechar a página. Então você pode falar sobre isso, mais um parágrafo de desenvolvimento falando só sobre esse aspecto, né, a frouxidão dos administradores das redes sociais, porque não parece ser do interesse deles, né? Eu acredito que é uma estratégia de marketing você acreditar que você pode falar o que você bem entender lá e que ninguém vai te punir, né? Só que tudo tem limite, né, gente? Não dá pra gente acreditar que realmente isso acontece, que isso é real e que a gente não vai ofender as pessoas ou que as coisas que a gente diz no Facebook nunca vão ter consequências, ok? Ok. Bom, então pensando nisso, né, a Alemanha decidiu multar as redes que fizerem. E aí, por último, você pode falar você pode fazer mais um parágrafo, né, você pode fazer até 3 parágrafos, são 30 linhas, né, um parágrafo falando sobre essa questão da Alemanha, né, uma coletânea que trouxesse esse tema ia trazer informações suficientes para você, né,
usar dados, né, estatísticas, ok? Mas é importante que você leia sobre esses temas em casa, ok? Não conte apenas com a coletânea para se informar, gente. Não conte apenas com essa aula. Por favor, faça o seu dever de casa, né? Eu não tô aí para te fiscalizar não, mas é importante você fazer o dever de casa, tá? Assistir essa aula aqui, né? Mas aí pega para escrever em casa e vai ler um pouquinho mais sobre o tema, tá? Outras alternativas. Então, se você acredita que, né, o modo de resolver da Alemanha não é o suficiente, se você acredita em outras alternativas, como você pode desenvolver? Olha, o ódio estampado todos os dias nas redes sociais, através de publicações e comentários, é apenas um reflexo das mazelas que persistem entranhadas em nossa sociedade. O racismo, a misoginia e a homofobia encontram um palco na internet. Em se tratando do Brasil, medidas como as da Alemanha, que pretende multar as redes sociais que não reprimirem discursos de ódio, seriam apenas uma forma de continuar mascarando a realidade latente de um país preconceituoso. No Brasil, fazem-se necessárias medidas estruturais que toquem a questão em seu cerne, a educação. Né? Então, se você acredita que a medida da Alemanha ela vai só ser um paliativo, né? Porque eles vão obrigar o Facebook a tirar a publicação, só que você acaba não sanando o problema. O que leva as pessoas a fazerem esse tipo de publicação? Né? O que leva as pessoas a publicarem discurso de ódio nas redes sociais? Né? É o que elas têm dentro, o que elas têm para dizer, né? Então, se a homofobia, a misoginia e o racismo continua entranhado na sociedade, nas pessoas, não adianta você simplesmente multar a rede social e as pessoas vão continuar pensando da mesma maneira, vão continuar, mesmo que elas não escrevam, né, que elas não possam escrever nas redes sociais, elas vão continuar discriminando, né? Então, se você acredita que é importante, né, que a coisa seja tratada na sua raiz, a educação, né? Você pode fazer um discurso argumentativo, né? um parágrafo argumentativo, falando sobre casos, né? Casos em que você viu, por exemplo, racismo, misoginia e homofobia na internet, né? Livremente. Você pode falar sobre esses casos, né? Num parágrafo argumentativo. Ok. E aí depois você pode falar sobre a medida da Alemanha, desenvolver de uma maneira melhor, né? E falar por que isso não funcionaria aqui, por que isso não era o suficiente, tá? E depois, se você quiser falar sobre a educação especificamente, né, que é a solução que você está dando, que é o DEI no caso, né, gente? Você pode encontrar outras soluções, outras medidas. Você desenvolve essa medida que você está trabalhando, né? Desenvolve ela e encerra o seu texto, né? Você pode encerrar a conclusão falando sobre essa medida. Qual é a solução? Né? A medida é a educação? Por que é educação? Né? Como que a gente pode ensinar as pessoas desde o início a não serem, né, a não desenvolverem preconceitos e, né, esse tipo de serem discriminadoras, ok? Então você pode trabalhar toda essa questão aí sendo a favor da medida da Alemanha ou a favor de outras medidas, né? Quais seriam outras medidas, ok? Vamos pensar nisso, vamos estudar em casa, escrever, treine este tema em casa, tem a possibilidade de cair, né? É bastante importante que você treine o seu texto aí em casa, tá bom? Bom, é isso, a gente fica por aí.